logo, logo vai ser uma briga, vai ser uma corrida. Vai ser uma corrida. Concorrência, tem uma história muito interessante que eu acho que eu ouvi de um consultor, que um japonês e um americano foram parar numa ilha deserta, e aí tinha uma plaquinha, não pergunto como uma plaquinha foi parar na ilha deserta, mas tinha uma plaquinha lá escrito, cuidado com o leopardo. Nisso, o japonês já tirou da mala dele uma camiseta, uma bermuda, botou um tênis, começou a fazer aquecimento, e o americano, aquela barriga de McDonald's, olhava para o japonês e falava, você é louco? Você acha que você vai correr mais do que o leopardo? Aí o japonês falava, não, acho que eu vou correr mais do que você. Então, pessoal, isso é concorrência. Está aqui. O mapa da ilha está aqui. Quem vai correr mais rápido depende de vocês. Eu dou palestra no Brasil inteiro, agora quinta-feira eu vou para Manaus, num workshop de marketing, eu e os mosquitos, né? Eu e a febre amarela, gente, tá brabo o negócio lá, tá brabo. E não só no Manaus, como no Rio, no Nordeste, é um absurdo, né? Acho que, para todo mundo que está assistindo pela internet, esse Brasil tem que mudar. E vai partir da gente. Vai partir da própria população. Alguém tem que fazer alguma coisa. Bom, a gente dá palestra no Brasil inteiro. E uma coisa que eu falo muito é, a internet, ela veio para ficar e não tem mais volta. Não tem mais volta. Acabou. Se depender dessas palestras, os concorrentes de vocês já vão correr na frente. Ou vocês na frente dos seus concorrentes. Internet não tem mais volta. Vamos ver mais um gráfico? Esse é assustador. Consumo de internet ao longo dos anos, também do mesmo relatório da IBM, internet versus TV. Olhem isso. Isso daqui é uma realidade global. Não é Brasil, é global. Eu estava vendo ontem no Observatório da Imprensa, alguém viu o Observatório da Imprensa ontem, aqui da Cultura? Muito bom, falou sobre a relação entre a TV pública, a TV comercial, bem interessante. E um dado que me chamou a atenção foi que os jovens na Inglaterra, de 17 anos, 16 anos, eles não sabem mais o que é TV. Eles não veem mais TV. Eles não veem mais TV. Olha essa realidade, gente. Na Suécia acontece coisa semelhante também. Simplesmente porque existem coisas muito mais interessantes, como aquele super celular que só falta contar piada, né? O celular faz tudo. O celular tem GPS, o celular tira foto. Ele até dá para falar no telefone também. Inclusive você consegue falar com seus amigos. Tem até isso. Até covardia chamar de celular, né? Smartphone, daí para cima. Então a gente tem aqui o consumo de internet mundial e de TV. Projeção ao longo dos anos. Onde que você acha que vai estar a mídia de massa, por exemplo, 2009, 2010, 2011? Não vai ser mais na TV. A TV cada vez tem oferido resultados menores para investimentos cada vez maiores. Essa é uma realidade global. É preciso pensar com a cabeça do consumidor, não mais com a cabeça da empresa, do produtor, da fábrica, do comerciante. É preciso cada vez mais pensar com a cabeça do consumidor. Não é à toa que a revista Time, acho que foi no ano passado, a pessoa do ano, foi You. Você foi a personalidade do ano, o consumidor. Por quê? A gente teve Orkut, teve YouTube, teve Google crescendo astronomicamente. Olhem para esse gráfico e entendam isso. A McKinsey, ela fez um estudo do comportamento do consumidor frente à TV e frente à internet. Olha só que interessante. Frente à TV, você é o que ela chamou de encostado para trás. Por quê? Você é passivo. Não interessa o que está acontecendo, está passando na Maria Braga, comercial do Omo. Não interessa, você está lá encostado no sofá olhando passivamente aquilo acontecer. O seu grau de retenção, lembra quando eu falei de crise de atenção aqui? O seu grau de retenção é muito baixo. Você tem um recall de marca de 20%, 30%. É muito baixo. Agora, na internet, a McKinsey falou, nesse estudo, chamou de curvado para frente. O que significa curvado para frente? Se você parar de mexer no mouse, se você parar de apertar o return, se você parar de agir,
a coisa também para na sua frente. Então você tem que estar sempre agindo, sempre em movimento, sempre clicando em alguma coisa. Isso faz com que você se acostume até um grau de retenção muito maior. O recall de marca na internet é muito maior do que na TV. Se você olhar aqui, você vai ver games, propaganda em jogos. Vocês lembram da época que vocês jogavam Atari? Estou puxando vocês para o meu lado, né? Vocês lembram da época que vocês jogavam Atari? Vocês ficavam lá vidrados, o Enduro, o Decathlon, ficava lá. O mundo podia cair, podia ter um terremoto que fosse. Você não ia largar aquilo. Por quê? Porque o grau de retenção em jogos é enorme. Assim como na internet. Ter jogos na internet com a sua marca é uma grande estratégia. Joguinho simples, joguinho de forca, qualquer coisa. É jogo simples, não precisa ser nem lembro, nem vou falar, não vou nem arriscar aqui que eu vou passar vergonha de falar de jogos e agora. Mas não precisa ser um jogo super, não, joguinho de forca, jogo da velha. Coisa simples, mas é um jogo. Atrai a atenção das pessoas. Então, o grau de retenção é muito maior na internet. E daí, essa diferença cada vez maior. Enfermeira, por favor, acesse o Google. Você imagina, você está lá no meio da operação. Então, eu trouxe isso aqui só para falar para vocês dessa empresa aqui. O livro se chama Google Marketing. Por que ele se chama Google Marketing? Porque a gente não fala só de otimização em links patrocinados, como foi a primeira edição, inclusive. A segunda edição, a primeira edição foi de 200 páginas, agora tem quase 500. A gente fala das ferramentas do Google em marketing viral, redes sociais, também marketing de busca. Mas o Google, ele hoje, propaganda georreferenciada, o Google hoje, ele trafega por todos os meios, só falta jogo. Jogo eu ainda não vi. Tem alguns experimentos nisso daí, mas não é do Google em si. Ele trafega por todas as maneiras de você fazer uma boa propaganda para o seu consumidor. Quando José Luiz falou um dos primeiros slides de Google, realmente, o Google ele cresce muito porque ele entende perfeitamente o consumidor digital. Ele entende perfeitamente quais são os desejos desse consumidor digital. Se você seguir o rastro do Google, você vai saber exatamente o que fazer com o seu consumidor. Principalmente porque ele tem o que a gente chama de base de intenções. Quer dizer, qualquer coisa que você digita hoje no Google, entra lá no banco de dados dele e ele fala assim, bom, o Brasil hoje ele está pesquisando mais por essas palavras aqui. Pode acreditar, hoje a palavra terremoto vai bater lá em cima no Google. Está aí, porque é uma coisa que acontece, que está acontecendo. É um depósito de intenções. Através do Google,